Podemos assentar, queridos irmãos e irmãs. Liturgia, todas elas, agora nesse tempo pascal, nas aparições de Jesus, ele acaba mostrando a missão da igreja. A igreja tem uma missão a ser cumprida. E a missão é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque a iniciativa é de Deus, e Deus é simples, Deus não complica. Eu sempre falo que Jesus é aquele que facilita. Você procurar Jesus, ouvir Jesus, conhecer Jesus através da sua palavra, da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, você vai ver que Jesus é facilitador da vida. Ele não complica. Quem complica muitas vezes é o ser humano. Ele facilita a maneira de viver. Por isso que ele insistiu no Evangelho de hoje. Permanecei no meu amor e eu permanecerei em vós. É uma condição, É condicionante. Se você de verdade quer saber se você está fazendo a vontade de Deus, é se você ama. Cabe aqui a explicação de amor, Papa Bento XVI foi a primeira encíclica do Papa Bento XVI. Graças a Deus está aqui com a gente ainda, Do jeito que está indo vai chegar a 100 anos, Vocês esqueceram que a gente está com 2 papas? Olha, na história, teve uma vez que teve uma divisão lá em Avignon, na França. Santa Catarina de Sena foi com o chicote e lá falou, para aí. Estavam querendo dividir a igreja. Já viu falar de Santa Catarina de Sena? Ela pegou o chicote, foi lá em Roma e falou, e sabe quem era Santa Catarina de Sena? Uma camponesa, sofrida, de família pobre, mas santa. E a santidade deu coragem para ela na simplicidade. Olha a simplicidade. Foi lá no Vaticano, em Roma. Que briga que é essa? Por que vocês estão brigando aí? Porque queria dividir a igreja, A França não queria 1.200, 1.300. A França não admitia o Papa de Roma. E daí eles criaram, em Avignon, é uma cidade francesa, elegeram um Papa lá. Imagine, 2 papas. Santa Catarina de Sena pegou chicote. Quando pegar o chicote aqui, não imagine que ela pegou chicote, não, viu? É só uma metáfora que eu estou falando. Ela foi lá e enfrentou. Para com isso. Vocês estão dividindo a igreja de Jesus Cristo. Na hora, acabou tudo. Ficou um papa só de novo. Só que agora a gente tem 2 porque o outro renunciou. Ele renunciou pela saúde dele, Então, na história da igreja, a gente está vivendo um tempo. Bom, Bento XVI escreveu a primeira encíclica. A primeira encíclica é uma carta, é uma exortação do Papa. Ele escreveu em latim. Geralmente a igreja solta todos os documentos em latim e depois traduz para cada língua no mundo, Deus caritas est. Traduzindo para o português, Deus é amor. Caridade, Caridade aqui junta com amor. Por isso que eu falei, quando Jesus fala de amor aqui, e lá o Papa, ele traduz com uma clareza, é uma encíclica tão forte, tão linda, que ele faz a diferença entre o amor ágape e o amor eros. Amor eros, que vem de erotismo, da sexualidade, da sensibilidade, da afetividade, esse vem dos gregos. Amor eros. Mas depois ele fala, e também diz que de uma forma bonita, é muito bonito o que ele escreve, e com muita clareza, O amor eros não é para ser tirado, faz parte da natureza humana também, ele diz. Mas de forma digna, com dignidade. Depois aí ele fala do amor ágape, que é o amor fraterno, que é esse amor que Jesus fala para a gente amar. É amor doação. Não é você pede só para você, sempre eu, faz a minha vontade, tem que ser mandão, manipulador, isso é tudo, eu é tudo. Tira o seu eu um pouco e seja mais doador de você mesmo. Você está cheio de talentos e com seus talentos você pode
fazer o bem. É esse amor que Jesus fala, hein? Amor ágape, amor fraterno. Sabe quem traduziu bem tudo isso? São Francisco de Assis, na prática. Chegou uma hora que ele conheceu, ele se encontrou com Jesus de verdade. Aí ele pegou, olha que coisa que ele fez. Foi lá, pegou todos os bens do pai dele e começou a jogar para a janela para dar para os pobres. Olha só, despojamento. Com certeza ele pegou a parte dele, né? Não do pai. Ele deve ser herdeiro, né? Aí ele, por quê? Porque ele descobriu o amor ágape. Aí formou comunidade. Vai viver juntos com os irmãos. Amor ágape em festa, no louvor, no combate, para ser um bom cristão no tempo dele. São Francisco, ele traduziu bem esse amor ágape, viu? De viver com os irmãos, viver em comunidade, porque não é fácil viver em comunidade, né? Aceitar o outro, a outra, como elas são, como ela é. Ele viveu tudo isso, o amor ágape, o amor que Jesus pede. Permanecei no meu amor e eu permanecerei com vocês. Aí ele sabia que se ele praticasse, Jesus estava com ele. Não era só blá, 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 né? Só blá, 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 só falação. Mas era ação. Ação. Ele tinha intimidade com Deus, São Francisco de Assis. Até que ele fez o hino à caridade, né? Que eu mais doe a minha vida do que eu receba. Que eu mais ame do que eu seja amado. Que eu mais perdoe do que eu seja perdoado. Viu como ele traduziu bem o que é amor? Ele não ficou só na dimensão religiosa do relacionamento com Jesus. O religioso só, muitas vezes, só pede para Deus. Deus, resolve isso. Deus, faz aquilo. O discípulo, não. Aliás, Jesus falou no Evangelho, já não é nem discípulo, já não é nem servo, mas é meu amigo. Amigo sabe o que o outro pensa. Amigo diz a verdade para o outro. Amigo ou amiga, caminha junto, sempre está do lado. Aí Jesus falou no Evangelho de hoje também, né? Eu já não chamo vocês de servos e nem de discípulos. Não, nem mais. Vocês são meus amigos. E assim começa a igreja. Qual que é o sinal que identificava a igreja de Jesus? Deveria ser assim entre nós hoje. Porque as pessoas, para atrair as pessoas para vir a Jesus e a igreja, é o sinal que a gente dá. A gente está dando sinal de amor para que as pessoas digam que vale a pena vir na igreja ou não? Ou a gente só briga, só vive na discordância? A gente tem se perdoado aqui dentro? A gente tem aprendido a viver com as diferenças nossas também? A gente é diferente um do outro. Eu vou mais fundo, a gente tem se suportado entre nós aqui. Quando eu falo suportado, não é aquele sentido, né, de suportar as pessoas. Ah, eu aguento você. Não, não é esse suportar que eu estou falando, não. Ser suporte é você ajudar as pessoas, ser suporte, que nem o suporte para prender o quadro na parede. Quando você vai pendurar o quadro na parede, o que você põe para segurar o quadro? Suporte. Não põe um suportinho lá? É um parafuso, um prego. Aquilo ali é suporte. Você tem dado suporte para o seu irmão, para a sua irmã na comunidade? Você tem perguntado como ele tem passado? Eu estava chegando agora ali na missa e eu vi vocês chegando. Como é bonito perguntar: ô meu irmão, como você vai? Sorrindo. Não é gostoso isso? Não é bom vir aqui? E não ficar carrancudo, ficar bravo, ficar só guardando rancor, mágoa no coração. Tira. Que bom, vocês chegam lá na porta da igreja para a missa e vocês parecem, que bom te ver, meu irmão. Como passou a semana, não é verdade? Não é bom isso? Não faz bem para a gente? Lógico que faz. E se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, pede perdão antes de vir trazer sua oferta no altar. Ensinou Jesus, né? Pede perdão, volta atrás. Nossa, mas faz um bem tão grande o perdão, vocês nem imaginam. O perdão cura.
Falam tanto de missa de cura, que cura, que cura. Não cura sozinho, cura se você for pedir perdão para o teu irmão, para a tua irmã. Vai pedir perdão para sua mulher, para o seu marido. Vai pedir perdão para os seus filhos. Vai pedir perdão para a sua sogra, para o seu sogro, para o seu cunhado, para o seu patrão, para o seu amigo de trabalho. Vai pedir perdão. Isso cura. 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 Façam a experiência do perdão para vocês verem. Cura. E eu sempre falo que a primeira pessoa que tem que ser perdoada, quem que é? A nós mesmos. Aprender também a você se perdoar. Porque às vezes tem coisas, né, que aconteceram na sua história, na sua vida, às vezes você fica remoendo com você mesmo. Não, já foi perdoado. Jesus já levou na cruz tudo, Jesus já morreu por você, já te salvou. O que o Salmo disse aqui? Eu achei tão bonita a resposta do Salmo. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça a nações. Olha aí. O Senhor nos fez conhecer a salvação. Em Jesus Ele fez conhecer. Porque Ele deu Jesus para nós. Porque Ele levou Jesus na cruz. E no terceiro dia Ele ressuscitou seu Filho. Ele não ficou mais morto na cruz. Mas precisou por 3 dias morrer. Para, de forma completa, apagar os nossos pecados e abrir a porta do paraíso de novo, que Adão, o primeiro homem, tinha fechado. Adão e Eva. E Jesus abriu de novo as portas do paraíso. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Aí eu pulo para a primeira leitura. A todas as nações. Cornélio. A igreja primeira começa a mostrar a sua cara para os pagãos. Cornélio não era judeu, não era israelita. Cornélio era romano, um centurião, um militar romano. Pagãozão, não sabia nada de igreja, de judaísmo. Ele veio de Roma, andava lá com a sua armadura, mas ele tinha ouvido o querigma, ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando Pedro chegou na casa dele, precisa ver a alegria desse homem. Parece que chegou Deus. Por quê? Porque Deus se manifestava nos seus discípulos, nos seus apóstolos, nos seus ministros. Pedro chegou em nome de Deus. Sempre Deus agindo. Deus que vai abrindo as portas. Aí ele chegou na casa desse Cornélio, lá em Cesareia de Filipe, que era o lugar que tinha muito romano. E era pagão. E você viu que quem estava acompanhando Pedro eram muitos judeus que tinham se convertido. Porque no começo da igreja eram os judeus que se convertiam, né, a Jesus. Aí começa a abrir a porta para os pagãos. Aí a igreja, o Salmo, está aqui o Salmo, é tão claro, né? E revelou sua justiça a todas as nações. Viu? Jesus abre o leque. Não é mais só para judeu, mas é para todas as nações. Que bonito, né? E na casa de Cornélio, ele fez o querigma, ele deu uma catequese. Catequizou já. Ele ficou o tempo todo falando de Jesus. Porque a vida dele era Jesus. E ele fez um querigma, anunciou Jesus ali para Cornélio, para a família dele. E eles entendiam como que estivesse falando em romano. Eles entendiam tudo que Pedro falava, anunciando Jesus. E alegria, que alegria naquela casa. Aí eles fizeram um amor ágape lá dentro, um ágape. O que é um ágape que eu acabei de falar? Doação, entrega, uma festa. Eles fizeram uma festa lá, um ágape. Amor ágape. Chegou no final, Pedro estava tão entusiasmado, mas estava tão entusiasmado, que toda a família de Cornélio foi batizada. Nossa, mais rápido assim. Não fizeram nem cursinho de batismo. Ouviu o querigma. Ele fez o querigma, ele anunciou Jesus. Eu anuncio a vocês aquele que foi morto, mas que Deus o ressuscitou. Ele faz um querigma, um anúncio de vida. E logo após já as coisas começam a acontecer na vida daquela família.
a família de Cornélio, né? Tão bonito aqui, e o agradecimento que eles têm. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Olha só, a alegria foi tanto que eles hospedaram Pedro. A conversão, né? Eles ficaram tão felizes que Pedro ficou mais dias na casa lá. Imagino, né? Criou-se então uma comunhão entre eles. Deus provoca comunhão entre nós. Não divisão, comunhão, unidade. Deus provoca em nós. Brigou com alguém? Vai pedir perdão, volta atrás. Nem sempre a gente está com a razão, tá? Muitas vezes não. Então esse é um grande ensinamento da igreja hoje. É o grande ensinamento de Deus, que Ele veio para todos. Não para uma pessoa só. E nem um povo só. Deus não faz acepção de pessoas, disse Pedro. Logo no começo que ele entrou na casa de Cornélio, né? Ele falou, aquele que enviou o seu filho Jesus à terra, se ele não faz acepção de ninguém, muito menos eu, Pedro falou. Então, Cornélio, seja bem-vindo à igreja. E os pagãos entraram na igreja. E nós estamos aqui hoje também. Por causa dessa abertura que a igreja de Cristo vive o salmo que nós cantamos. Que a salvação é para todas as nações. Amém?